Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Agora é oficial e está fechado. Tem também mais dois jogadores que chegam no time, né, do São Paulo pro técnico Hernan Crespo. O São Paulo acabou de negociar o Alisson e o Ferraresi e tem um outro jogador que o São Paulo segue interessado, que eu vou contar aqui nesse vídeo. Tudo isso e muito mais, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos lá porque tem muita coisa pra falar nesse vídeo. São Paulo negociou o Alisson com o Fluminense de forma assim, absurda, surreal, né? Te digo, como assim? Do que você tá falando? Primeiro, eu queria que o Alisson não jogasse nunca mais pelo São Paulo, que ele não vai, né? Tudo indica que agora ele não vai vestir nunca mais a camisa do São Paulo e eu espero que continue assim. Só que o São Paulo libera de forma muito fácil para os seus rivais, concorrentes, jogadores, né? Vocês lembram que um tempo atrás o São Paulo sempre esteve interessado no John Kennedy no Fluminense? São Paulo esteve interessado pelo John Kennedy e a conversa ali é que ele valia 250 milhões de reais. Pela forma como chegava a expectativa, né? O interesse do São Paulo pelo John Kennedy, que naquela época não tinha centroavante, e o John Kennedy tava ali, falavam, né, que ele era um cara indisciplinado, porque futebol, todo mundo sempre soube que o John Kennedy joga muito, né? Que ele jogava muito, que ele joga muito, ele é um excelente centroavante. Só que o que pegava no John Kennedy era a questão da indisciplina. O que o John Kennedy... coisas extra-campo que dificultavam o John Kennedy ser um jogador a nível mundial, né? A nível de Europa. E aí o São Paulo estava interessado, o John Kennedy naquela época estava para deixar o Fluminense, um turbilhão de coisas envolvendo o John Kennedy, e quando o São Paulo foi para cima do John Kennedy, falou, eu quero contratar. A impressão que dava é que o John Kennedy era uma negociação parecida com o Lewandowski, né? Não parecia que a gente estava falando do John Kennedy do Fluminense. Parecia que a gente estava falando do Haaland ou do Lewandowski. Então por que o São Paulo é assim? Então agora o São Paulo libera o Alisson pro Fluminense e não é pelo Alisson, tá? Não acho, sempre achei o Alisson um jogador fraco, limitado, jogou bem, se encaixou no time em 2023, porque nós tínhamos um dos melhores técnicos, até hoje, né? Um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, se não for o melhor, que é o Dorival Júnior. Acho que tá entre Dorival e Abel, né? Dorival e Abel Ferreira hoje acho que são os melhores treinadores do futebol brasileiro, mas assim, com facilidade, né? Então aí ele fez o Alisson jogar, um jogador fraco. Então o Alisson é fraco, é limitado. Só que o São Paulo libera de forma muito fácil. Vimos recentemente esse Ranieri do Corinthians, quando o São Paulo esboçou uma troca com o Corinthians, né? Quando o Corinthians mostrou interesse no Alisson, porque o Dorival tá lá e o Alisson queria ir pra lá, São Paulo acho que mencionou, né? Teve uma menção da diretoria de quem tava negociando o Ranieri. Chegaram e torceram, imagina, trataram o Ranieri como se fosse o Beckenbauer, jogador comum também, não passa de um bom jogador. Agora, os do São Paulo desvaloriza jogador. São Paulo não negocia bem. Era pro São Paulo não liberar dessa forma o Alisson. O Fluminense hoje tá numa situação, talvez até que melhor do São Paulo. Tem um elenco fortíssimo. Fortíssimo elenco do Fluminense. Esse Freitas é bom zagueiro. Lúcio Acosta, São Paulo queria, não conseguiu. Savarino, que era do Botafogo, foi pra lá. Tem o Canóbio, tem o Serna, tem o Germancano. É um time, e muitos outros, é um time forte o Fluminense. E aí o São Paulo libera o Alisson dessa forma. É estranho, porque o Fluminense está gastando muito com jogadores, muito com contratação, e sei lá, e o São Paulo de novo, pra mim, não convence na questão do negócio. Se é o São Paulo querendo contratar o Alisson de qualquer outro clube, eu tenho certeza que ia ter que pagar 15, 18 milhões. Ou iria ter que, se vem por empréstimo, vem com obrigação de compra para pagar 22. Eu tenho certeza. Então o São Paulo não pode facilitar da forma como está facilitando. Olha o Ferraresi pro Botafogo. O Ferraresi também. Acho que 800 mil a liberação do Ferraresi. Não vão pagar. Eu acho, tá? Só que é o que eu acho. Não vão pagar. Se fosse 100 reais a liberação do Ferraresi pro Botafogo, eu acho que o Pix não iria vir. O dinheiro não iria cair do Botafogo pelo histórico que eles têm. Então, de novo, o São Paulo tava tentando negociar. Vitinho começou, né? No final do ano pro começo do ano, explodiu.
a troca pelo Botafogo, em que eles queriam o Ferrarese, vários jogadores de São Paulo, e o Ferrarese era um deles, e acabou indo pro Botafogo. Só que aí o São Paulo seguia interessado em Vitinho, Savarino e Marlon Freitas. Marlon Freitas foi pro Palmeiras, tudo bem, isso aqui é muito mais caro. O Vitinho, São Paulo não conseguiu, e naquela época... Hoje eu não quero mais. Hoje eu não quero mais por causa do Lucas Ramon. Mas o São Paulo só tava com o Cedric, o Mike começou a jogar bem, e aí chegou o Lucas Ramon, mas o São Paulo tava sem lateral direito. E o Savarino era um jogador que eu particularmente adoraria no São Paulo. Tudo bem que agora veio o Cauli, também gosto. Adoro o Cauli. Só que o Savarino é um jogador muito bom. E foi pro Fluminense. Ou seja, São Paulo não conseguiu ninguém que queria e liberou o Ferrarese. Que pra mim não é um zagueiro titular do São Paulo. Não é pra ser um zagueiro titular do São Paulo, não tem futebol pra isso hoje, mas ele é melhor que o Tolói pra mim. Talvez até melhor que o Dória hoje. Hoje ele é muito melhor que o Tolói e talvez melhor que o Dória. O Ferrarese seria um banco importante. E aí o São Paulo empresta pro Botafogo, que é um clube SAF, que é um clube que gasta muito mais do que o São Paulo em contratação. Então assim, ô Harry Macis, eu tô gostando do seu começo de gestão. Agora, não mudou. Não mudou porque, assim, o Alisson fraco. Ferrarese, não, eu acho que não vai deixar tanta saudade. Só que, assim, se o São Paulo quer contratar ou por empréstimo, quer jogadores do mesmo perfil de Alisson e Ferrarese, pelo que nós estamos vendo, todos os clubes engrossariam o caldo. Colocam qualquer bosta, qualquer desculpa, gente, mas colocam qualquer, sabe, qualquer jogadorzinho, valorizam lá em cima. Se a gente vai contratar um Alisson, qualquer jogador aí, vai, quem que é do perfil do... Esse Ranieri, que pra mim hoje é um pouquinho melhor que o Alisson, colocaram como se ele fosse o Sérgio Busquets. Então por que o São Paulo não faz isso? Tem que fazer isso também. Quer contratar o Alisson? Aí custa 25 milhões de reais. Empresta, não empresto. Ah, orra. Aí, agora nós temos que ouvir que economizou porque não vai pagar salário. É ótimo não pagar salário pra esses caras, mas... Os caras não estão fazendo isso, por que o São Paulo tem que fazer? Os clubes não estão fazendo isso, por que o São Paulo tem que fazer? Papagaiada, né? O John Kennedy. O John Kennedy é aquilo. A negociação pareceu, quando o São Paulo foi lá, parecia, tá? Parecia que era balada, e o John Kennedy joga muito. O John Kennedy sempre foi um jovem muito promissor, que todo mundo viu muito potencial. Tipo o Rian, né? Aquele cara tipo o Ryan do Vasco que foi embora. Era aquele cara que todo mundo tinha certeza que vai dar certo, né? E o John Kennedy aparentemente continua com problemas extra-campo, porque futebol, quando ele entra, ele faz gol, ele joga muito, esse John Kennedy. Só que quando o São Paulo foi pra cima, que aparentemente ele ia deixar o Fluminense num ambiente completamente conturbado por uma questão de contexto que ele mesmo criou, quando o São Paulo foi pra cima, parecia que o São Paulo tava indo pra cima do Lewandowski, do Haaland. Parecia que ele custava 500 milhões de reais. Aí quando é que o São Paulo pega uma liberação de qualquer jeito? Absurdo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. É bom jogador? É bom jogador. Mas pro São Paulo, qualquer jogador que você vai tirar desses clubes, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, é uma negociação impossível. Não, imagina, esse cara... O cara tá ali morto, não vale nada. Esse próprio Michael do Flamengo, cara, não vale nada. Quando o São Paulo mostra interesse, não, você é louco, não, 80 milhões, não, Michael é o próximo Mané, é o próximo Salah. Ah, pelo amor de Deus, né? Então vamos acordar aí, São Paulo. Vamos acordar em relação às negociações, porque de novo tá começando a ficar pra trás. Mercado mudou. Qualquer jogadorzinho, o próprio Ferrarese foi mais de 20 milhões, né? Qualquer jogadorzinho, qualquer zagueiro vale 20 milhões. Qualquer meio-campista, meio-atacante, vale 30, 35. Então esse Alisson, na pior fase da história, tinha que ter valido 15, 18 milhões. Pra queimar 18 milhões. É compra, 18 milhões na mão. Ah, não vale. A gente sabe que não vale, mas outro clube não importa, ele é nosso. Não quero que o Alisson nunca mais vista a camisa do São Paulo. Mas o São Paulo pode sim fazer melhores negócios com tudo que tá acontecendo. Vimos aí, John Kennedy mais pra trás, Savarino, Vitinho, Marlon Freitas, São Paulo no hall da negociação. Aí vem e tomam 2 jogadores, porque até ontem o Alisson era titular do São Paulo, na temporada passada era titular do São Paulo, é que agora ele não tem chance também com os caras que chegaram, mas ele era titular, e o Ferrarese já jogou titular também, jogava de titular com o Zubeldia.
Vai arrancar esse Gustavo Henrique, que eu acho fraco, do Corinthians, vai arrancar ele de lá. Esse Luan Pérez do Santos, esse jogador fraco aí. Ferraredes pra mim é melhor que os dois. Vai arrancar esse jogador fraquíssimo aí. Os caras vão cobrar uma fortuna. Então o São Paulo tem que acordar em relação a isso. Galera, agora é oficial, está anunciado. São Paulo fez um anúncio, um comercial muito bonito do Marcos Antônio. Motorzinho, é isso? É a engrenagem do time? Colocaram lá o anúncio, né? Um comercial muito top, com vários carrões lá do Marcos Antônio. Ostentação, né, tricolor? Colocaram vários carros ali, fazendo uma alusão, né, à engrenagem, o motor, né, que o Marcos Antônio é o motor do São Paulo. Um comercial, um anúncio muito legal. Pra quem não viu, tá aí, né, no canal do São Paulo. Muito bacana, muito importante, toda essa moral, né? Marcos Antônio, hoje ele é um craque, um cracaço de bola, e hoje é uma das peças, né, um dos jogadores mais importantes do São Paulo Futebol Clube. Então nós já estávamos esperando sair isso, tô falando sempre pra vocês, né, que é nosso, vai sair e tal. Detalhes da contratação, né, com até 2030, com um aumento salarial justo, uma grande valorização, né? Mas não é só o Marcos Antônio, galera. O São Paulo fez certíssimo na questão da valorização, como conduziu essa renovação de contrato com o Marcos Antônio. E pra mim, infelizmente, o Marcos Antônio não fica até 2030 no São Paulo. Como assim, Didi? Eu acho que ele vai ser vendido antes. Mas o São Paulo, porque eu acho que o São Paulo não vai conseguir segurar pelo futebol que esse cara tem, e todo mundo sabe que ele tem. Pra mim, ele não vai pro Flamengo, não. O Flamengo ainda segue muito interessado, quer de todo jeito o Marcos Antônio, e o Flamengo tá pagando igual os clubes da Europa, né? Pagou pelo Paquetá, o Flamengo chega e paga. Acabou de demitir o Felipe Luiz, uma multa de 27 milhões, né? Renovou em dezembro e demitiu em fevereiro, março, né? Com uma multa de 27 milhões. Então o Flamengo tá loucura o que tá fazendo. Mas pra mim, Marcos Antônio, se for negociado, não vai ser pro Flamengo, não. Vai ser pra Europa. Então eu acho que, pelo que eu conheço, né? Pelo que eu vejo de futebol, pelo que a gente tá acostumado a acompanhar, Marcos Antônio não fica até 2030, infelizmente. Queria eu que ficasse. Mas eu acho que ele vai ser vendido. Mas o São Paulo tá certo, né? Esse daí o São Paulo tá limpo. Perder um jogador pra Europa, um jogador desse nível, é normal. Quando os caras chegam com a mala de dinheiro, pagando o que o São Paulo, o que o clube pede, aí não tem como segurar, né? Por conta da discrepância da moeda. Então, até aí tudo bem. Mas agora o São Paulo faz tudo certinho. Pelo que errou com o Ferrarese e com o Alisson, faz tudo certinho em questão do Marcos Antônio. Na valorização. O São Paulo precisa fazer. É claro que o Marcos Antônio tem um valor diferente, mas o São Paulo precisava fazer uma coisa parecida com o Alisson e com o Ferrarese. Uma valorização. Seriam valores muito menores? Seriam, mas precisa valorizar todos os jogadores. É aquilo que eu falei, eu não me conformo. Vai tomar um jogador do Grêmio. Vai tomar qualquer jogador do Grêmio, qualquer jogador de qualquer clube, do Inter, que tem um time normal pra fraco. A gente fala de 3, 4 jogadores que se destacam no Inter. Vai tomar um jogador lá. Vai tomar o Bernabé lá. Vamos falar que custa 100 milhões. Vai tomar um jogador, aquele Zapelli do Atlético Paranaense, que é um jogador comum. Imagina, esse aqui é o 10. Esse aqui vale 200 milhões. Vamos fazer parecido com o Messi, um jogadorzinho. Jogador comum do comum. E aí no São Paulo os caras estão levando? Eu não me conformo. Eu sinceramente não me conformo com isso. Então o Marcos Antônio do São Paulo está certinho. É nosso. E mesmo se for vendido, né, no meio do ano, final do ano, o ano que vem, mesmo se for vendido, nós esperamos uma verdadeira fortuna pelo nosso craque. Meio-campista top demais, que tá anunciado agora, com um comercial simplesmente espetacular. Galera, informação do Thiago Fernandes, lá de Minas, né? Um jornalista muito bacana. Ele fala que o São Paulo está interessado no Patrick Marcos, 26 anos, canhoto, zagueiro do Novo Horizontino. Um zagueiro que tá chamando a atenção, destaque. Novo Horizontino que tá muito bem, né? Muito bonita a campanha que tá fazendo o Novo Horizontino, né? Muito bacana. Vamos torcer pro Novo Horizontino aí no final de semana ou não vamos? Acho difícil ganhar do Palmeiras, mas vamos torcer, né? Vamos secar o Parmeirinha. Tomara que dê o Novo Horizontino. Acho difícil, acho que vai dar Palmeiras, mas tomara que dê o Novo Horizontino. Tô torcendo contra. Deixa pra lá. Abafa. Patrick Marcos aí, 26 anos, zagueiro canhoto. E aqui eu acho que causa muita boa impressão, né? O Thiago Fernandes fala que tem o Atlético Mineiro e Santos. Ele faz bastante cobertura do Atlético, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro.
Então tem Atlético Mineiro, Santos e São Paulo na jogada, monitorando, sondando a situação do Patrick Marcos, zagueiro de 26 anos do Novo Horizontino, canhoto, né? Bacana, bacana. E aqui com muito bons olhos, principalmente nesse momento, né? Que acabamos de trazer Danielzinho e Lucas Ramon, dois jogadores do Mirassol. Dá pra comparar o Novo Horizontino com o Mirassol nessa questão de jogadores interessantes, bons e baratos, nessa faixa de idade de 25 a 30 anos, né? Dá pra ter uma belíssima impressão, porque o Mirassol faz um trabalho muito legal e o São Paulo trouxe jogadores que não são brincadeira de lá. E o Novo Horizontino também faz um trabalho muito legal. Então é interessante, né? É um nome que passa a ser interessante, principalmente pelo que esses clubes fazem na Série B e fazem nos estaduais também, e o Mirassol na Série A. Então muito bacana. Comparo sim a situação do Patrick Marcos com a do Danielzinho, do Lucas Ramon, por mais que sejam posições diferentes. Acho que a 0 de jogo, numa aposta para arriscar, acho sim que se o São Paulo fosse pra frente, seria uma contratação interessantíssima, pelo que nós estamos vendo desses jogadores entregarem, de clubes de menor expressão, de aumentando a visibilidade para os clubes de Série A. Muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Quero que o São Paulo contrate. Mas o São Paulo monitora o Patrick Marcos junto com o Atlético Mineiro e com o Santos. Vamos ver como é que vai ficar aí, eu sempre vou atualizando. Galera, 2 jogadores, né, estão treinando, já muito provavelmente estarão disponíveis pro Crespo, 2 jogadores, um assim, completamente inesperado, né, Moreira e o outro Luca, né, Luca que precisa estrear, né, Luca que precisa estrear pelo São Paulo, não me conformo. Luca é um jogador muito promissor, não pode perder o ritmo, o gás que estava na temporada passada. É uma questão de adaptação, sim. O Luca não esqueceu de jogar bola. O Luca joga muita bola, sim. Precisa de adaptação do técnico. Precisa de montar um esquema. Quando o Crespo, se é que ele consegue fazer isso, montar o time para jogar não só centralizado, porque o time tá indo bem. O time vai bem com o Marcos Antônio, o Danielzinho e o Bobadilha. Lucas, Luciano e Caleri, mas aí não tem ponta. Aí o Enzo e o Lucas Ramon fazem as alas. Beleza, até aí tudo bem. Só que precisa conseguir jogar com o Ferreirinha e com o Luca quando forem entrar. Então o Luca joga muito, é uma joia nossa da base. Não é só porque ele não está jogando muito bem, que ele não está encaixado. Não. Luca nunca foi titular do São Paulo. Dá pra fazer um trabalho diferente com o Luca, sim, e ele tem muito potencial, sim. Não é por conta que não tá entrando, ou por conta que não... Porque assim, o garoto da base, se ele não entrar no São Paulo e não der uma assistência e não fizer um gol, ele não presta. Não é assim que funciona. Precisa de mais carga, precisa de mais ritmo de jogo, mais tempo em campo pra aproveitar as oportunidades. Então eu gosto muito do Luca, espero que o Luca jogue muito mais nessa temporada, que ele entre, que seja um trabalho melhor feito em cima do Luca. E o Moreira também, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Já falei aqui antes, achava que o Moreira nunca mais iria voltar pro São Paulo, ia ficar no Porto, e pra mim o Porto só devolveu porque não tá 100% fisicamente, não conseguiu jogar lá por conta do físico. Moreira tem muita qualidade, vamos torcer pro São Paulo recuperar o físico do Moreira. E vamos ver, né? Tem lateral direito. Moreira tem muita qualidade, já jogou de meio-campista uma vez com o Ceni, se eu não me engano. Foi com o Rogério Ceni. E estamos vendo que tem uma grande tendência dele jogar no meio de campo também agora com o Crespo. São Paulo já tem o Wendel e o Enzo Dias na esquerda, Mike, Cedric e o Lucas Ramon na direita, e aí o Moreira pode fazer uma composição, pode ser testado no meio campo. Eu quero ver isso porque eu quero ver pelo menos um teste, porque o Moreira tem potencial, tem qualidade técnica pra isso. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo hoje foi esse, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. Valeu e até a próxima!